A paz do Senhor, meus amados irmãos. Como vai você, a sua família? Tudo em paz? Em nome do Senhor Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus irmãos, cá estamos novamente nós, através de uma transmissão para fazer a mensagem preciosa da Palavra de Deus. Há poucos dias nós estávamos conversando e falando, talvez agora realmente nós não vamos ter mais a necessidade de fazer uma transmissão online, mas infelizmente nós tivemos que suspender realmente as atividades presenciais da nossa igreja e não estamos arrependidos de ter feito isso. Eu creio que o Senhor nos direcionou realmente, né? Era necessário e graças a Deus por tudo. Porque o nosso Deus está conosco, estamos continuando servindo a Deus, as portas do templo, da casa do Senhor estão fechadas, mas a igreja está atuante, servindo a Deus de todo o coração. Amém? Então eu não sei se todos viram lá o nosso recadinho de manhã, nós demos uma sugestão de uma leitura da Palavra de Deus para as famílias da igreja, né, no livro de Ruth, um livro pequenininho da Bíblia, de apenas 4 capítulos. Não sei se todos vocês que estão agora nos acompanhando nesse momento fizeram essa leitura hoje, mas se não fizeram, também não tem problema, porque nós vamos aqui trazer uma reflexão, uma mensagem que eu creio que vem do coração de Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor nesse período da vida que nós estamos atravessando, que realmente não está nada fácil. Mas eu quero te convidar a ler um texto do profeta Isaías primeiro. Isaías capítulo 55, nós vamos ler 2 versículos nesse texto. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Depois nós vamos voltar lá no início, lá para o livro de Ruth. A palavra de Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Te convido a orar comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua santa, bendita e gloriosa palavra. E nós cremos, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que inspirou os santos profetas a escreverem esses textos que estão registrados aqui e selecionados pelo Senhor, é o mesmo Espírito Santo que hoje faz essa tradução simultânea da palavra segundo a necessidade de cada coração. E é com essa esperança, Senhor, que nós nos achegamos a Ti, porque cremos que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus todo-poderoso, é o Senhor que conhece cada um de nós que estamos diante de Ti. Assim oramos e pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então te convido a voltar um pouquinho na sua Bíblia, lá no início, né, do Antigo Testamento, e vamos abrir então no livro de Ruth. Irmãos, nós lemos no profeta Isaías que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos e os pensamentos de Deus são mais altos. Quem é o homem, né, para perscrutar a mente divina? O Senhor, esse Deus eterno, esse Deus todo-poderoso, né? Mas, através da Bíblia, através da palavra de Deus, nós podemos conhecer um pouco, nós podemos aprender um pouco e desfrutar das riquezas desse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quando eu leio aqui o texto de Ruth, que é um texto pequenininho, a primeira coisa que me vem à mente é como que o Espírito Santo de Deus pôde selecionar essa história para estar na Bíblia. Imagina você, no tempo que essa família de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion viveu,
quantas outras famílias havia na nação de Israel. Quantas famílias com experiências maravilhosas que tiveram com Deus. Mas o Espírito Santo, na sua infinita sabedoria, selecionou a história dessa família. E mais do que isso, ele não só selecionou, mas ele inseriu no cânon da revelação divina para toda a eternidade. Imagina você, essa história, ela aconteceu no período dos juízes de Israel. Então, aproximadamente 1000 a 1250 anos antes de Cristo. Significa que nós estamos distante aproximadamente 3000 anos. Agora, como que a experiência de uma família que viveu lá naquela época pode ser de algum valor, pode acrescentar alguma coisa boa para nós que vivemos hoje no século 21, totalmente diferente da época que essa família viveu? Mas é isso, aqui está a grandeza da palavra de Deus. Aqui está a riqueza da inspiração divina. E aqui está o coração de Deus. Porque esse mesmo Deus que estava lá, está presente hoje aqui. E o ser humano também não é diferente. Nós hoje vivemos num tempo diferente no sentido de que o mundo evoluiu, né? Nós temos hoje tantos recursos que naquela época não existia, mas numa coisa nós somos iguais. A essência humana não mudou nada. O homem continua sendo o mesmo homem, carente, pequeno e necessitado da misericórdia de Deus. Então eu te convido para nós irmos para esse texto e tirarmos aqui algumas lições que porventura venha de encontro com a necessidade da sua vida, da minha vida, e o Espírito Santo no seu poder, na sua sabedoria, venha trazer cura, trazer edificação e consolação para a nossa alma. Veja bem, Elimeleque fazia parte do povo de Deus, o povo das promessas. Eles moravam na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. No entanto, houve nessa terra que mana leite e mel uma crise. Houve uma seca e estava um momento difícil. Muitas famílias estavam passando fome, necessidade. Então Elimeleque, num determinado dia, ele começa a pensar: eu vou pegar minha família, vou sair daqui da terra de Israel, né, da região de Belém, e vou para a terra de Moabe. Eu vou tentar a sorte para lá, porque aqui está difícil. Se eu continuar aqui, a minha família vai perecer. Imagina você, um homem, tomar uma decisão assim. Elimeleque poderia ter tomado a decisão diferente. Eu vou para uma outra tribo de Israel. Tinha muitas opções. Eu vou para uma outra cidade da minha própria tribo. Ou eu vou então voltar para o Egito, para alguma outra nação. Mas ele escolheu Moabe e foi para lá com a família. Foi cheio de sonhos, acreditando que lá as coisas fossem dar certo. Ele fosse trabalhar em algum negócio, ganhar dinheiro e salvar a sua família da necessidade. É o que qualquer homem talvez viesse a fazer. Não sei se ele orou, se ele pediu o conselho de Deus, mas ele tomou essa decisão. Quantos de nós não tomamos decisões? Às vezes a gente nem ora, a gente vai meio no vácuo, né? Na visão humana. Eu não sei qual foi a postura de Elimeleque aqui, mas ele está indo com a sua família. E quando ele chegou em Moabe, infelizmente as coisas não foram do jeito que ele imaginava. A Bíblia Sagrada fala que pouco tempo depois Elimeleque morreu. Imagina, o homem da casa, o sacerdote do lar morre. E fica agora Noemi com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Uma mulher e 2 filhos numa terra estrangeira, superando um tempo de crise. Nesse período, que a Bíblia fala aqui no livro de Ruth, você que leu esse livro inteiro, um período de 10 anos, esses rapazes chegou o tempo de casar. E os 2, então, conheceram lá no meio das moças moabitas, né, a órfã, que era o nome de uma, e a outra a Ruth. E os 2 se casaram. Os 2 se casaram, constituíram uma família.
Veja bem outra coisa aqui. A gente tem hora que a gente fica pensando assim, como que é esse negócio? Você escolher alguém para casar, para formar uma família, e você acreditar que isso está sendo de alguma forma, que Deus está acompanhando, que Deus está direcionando essas coisas, mas que são decisões nossas. Isso é um pouco difícil para a nossa cabeça. Saber que esse Deus soberano, esse Deus todo-poderoso, Ele cuida de cada detalhe da criação e da nossa vida. E mesmo nas nossas escolhas, nas nossas decisões, parece que por trás de tudo estão os braços eternos de Deus, nos acompanhando, usando de misericórdia conosco, nos cercando com seu amor. Isso é uma evidência clara na bendita palavra de Deus. É impossível negar isso quem conhece a Bíblia. Deus, ao mesmo tempo que Ele cuida do universo, das grandes galáxias, de toda a criação, do mar, dos céus e da terra, Ele cuida das coisas mais insignificantes. Agora, o ser humano é a obra-prima da criação. Talvez em algum momento da nossa vida a gente acha que Deus nos desprezou, nos abandonou. Talvez o próprio Elimeleque houvesse pensado isso. Cadê as promessas do Deus que diz para nós que a terra mana leite e mel, e agora eu tenho que sair com a minha família e ir para uma nação estrangeira para não passar fome? Enfim, vamos para frente. Os dois rapazes se casam. E vem duas moças para dentro da família. A família que antes era 4, agora tem 5 pessoas. Uma sogra, 2 noras e 2 filhos. E começa um tempo de convivência. Eu quero te chamar a atenção agora para essa sogra chamada Noemi. Uma mulher extraordinária. Uma mulher incrível. Porque essa mulher, ela vai causar uma influência tão grande nas suas noras, que a gente vai ver aqui na sequência do livro de Ruth, coisa extraordinária. Pouco tempo depois, os 2 rapazes morreram. E naquela casa ficou 3 mulheres viúvas. Você imagina isso? Uma sogra e 2 noras. 3 viúvas. Num período de 10 anos, os 3 homens da casa morrem. Você imagina a situação dessa família? Naquele tempo não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio emergencial, não tinha aposentadoria. Você imagina a situação dessas mulheres? Então Noemi, uma mulher muito sensata, muito prudente, muito coerente, ela se dirige às suas 2 noras e diz, olha, seus maridos, os meus filhos morreram. O que nós vamos fazer agora? Eu vou voltar para a minha terra, porque eu ouvi dizer que as coisas melhoraram lá. Eu ouvi dizer que lá em Belém agora está tendo pão com abundância, eu vou voltar para lá. Mas e vocês? Olha, eu aconselho vocês, minhas filhas, voltem para a casa dos seus pais, vocês ainda são novas, vocês podem encontrar outros rapazes e ainda formar uma família, ter filhos e ter uma história de vida. A princípio as 2 dizem, não, nós não vamos te deixar, nós vamos voltar com você. Mas depois, uma delas, chamada órfã, ela vai e abraça a sua sogra Noemi, dá um beijo, tchau, tchau, vou voltar para minha casa. Imagina essa mulher. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não pensa. Ela saiu da casa dos pais, casou com um rapaz estrangeiro. Eu vou construir uma família. A gente não sabe se os pais concordaram ou não, porque realmente naquela época, nenhum nem outro devia se unir. Os israelitas não podiam casar com os moabitas. Deus não queria isso. Mas eles fizeram. Mas ela volta para casa, imagina com a sua mochilinha de roupa. Pai, mãe, meu marido morreu, eu não tenho para onde ir, posso entrar aqui? A Bíblia não fala o que aconteceu. Mas a outra moça, a Ruth, abraçou a sua sogra e disse, olha, você nem pense que eu vou te deixar. Eu não vou largar do seu pé. Imagina! Que sogra é essa que a nora não quer largar dela? Perde o marido, mas quer continuar morando com a sogra. Você imagina uma coisa dessa? Mas a Noemi, ela era uma pessoa tão extraordinária que ela conquistou o coração de Ruth de uma forma que a gente só pode entender que havia realmente um propósito de Deus em tudo isso. E eu te chamo a sua atenção aqui porque às vezes a gente está vivendo um momento da história da nossa vida que as coisas não estão dando certo.
Aliás, que as coisas estão muito ruins e muito tristes. Crises e situações difíceis, perdas de entes queridos. E a gente pensa, acabou, não tem mais jeito. O que vai ser da minha vida? Eu te digo para você em nome de Jesus. Deus está no controle. Deus está no controle. Ainda que a gente não enxergue, ainda que a gente não entenda, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, nem os vossos pensamentos são os meus pensamentos, porque os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que a palavra nos revela. E Noemi era essa mulher que confiava nesse Deus. Apesar das circunstâncias, apesar dos pesares, ela continuava firme. Ela não ficou depressiva, ela não ficou louca, ela não ficou desesperada, ela não amaldiçoou a Deus. Ela continuava firme, dando bons conselhos e bons exemplos com a sua vida. Tanto que Ruth decidiu deixar o seu povo, os seus deuses, a sua religião, as suas crenças, a sua história e seguir os passos dessa mulher, seguir os passos de uma sogra para uma terra estrangeira que ela não conhecia. Você imagina que influência profunda Noemi causou no coração de Ruth para ela fazer isso? Gente, isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Aqui está inserida aquela grande obra que o Espírito Santo faz na vida do pecador, que o capacita a abandonar o seu curso de vida, sua história, sua família, seus deuses, para seguir esse Deus verdadeiro e aceitar os seus propósitos sublimes e eternos. E lá vai as duas para Israel. Quando elas chegam lá, o povo fica comovido, porque conheciam Noemi. Noemi disse, olha, vocês não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher amargada. Eu estou amargurada, eu saí com as mãos cheias. Eu saí daqui com recursos financeiros. Eu saí daqui com um marido, com filhos, e eu estou voltando viúva, vazia, e eu trago comigo apenas a minha nora, a nora Ruth. Vamos para um detalhe. Tem momento que a gente olha para a nossa vida e a gente olha o que sobrou. E aquilo que sobrou a gente considera tão pequeno, a gente considera como nada. Talvez a própria Noemi dissesse isso, né? Eu saí daqui com um marido, eu tinha um homem na minha vida. Eu tinha 2 filhos, eu tinha sonhos. E o que eu tenho agora? Eu tenho apenas uma nora. Mas essa nora, essa nora era um grande tesouro de Deus. E que o Espírito Santo abra o teu coração e o meu para ver as coisas que estão à nossa volta, que foram preservadas por Deus. Aquilo que o Senhor deixou não é pouco. Lembra da viúva que procurou Eliseu? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Lembra da viúva de Elias? Eu só tenho um pouquinho de farinha. Mas ali estava um tesouro. Um grande tesouro. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus, que alimenta multidões? Considere as coisas pequenas que você acha que é pouco, que estão à sua volta, porque ali estão os tesouros de Deus. Então as duas se estabelecem, e um belo dia a Ruth, que era uma mulher trabalhadeira, ela fala para sua sogra, olha, é tempo das colheitas, e como é costume, os lavradores deixam os estrangeiros, os pobres, catar o restinho que sobra da colheita. Eu vou catar alguns grãozinhos para a gente se alimentar. E a sogra disse, vai minha filha. E Ruth sai de manhã cedo. Imagina, eu fico pensando, quantos agricultores, situantes, fazendeiros existiam na região? Quantas possibilidades Ruth tinha de ir num campo ou num outro? Mas sabe aonde que ela foi? Ela foi no campo de Boaz. Ela não sabia. Ruth ninguém instruiu ela, vai ali porque aquele camarada é parente de vocês, parente de Noemi. Não, Ruth não sabia. Mas o Espírito Santo de Deus, esse conselho divino, conduziu ela nos campos de Boaz.
E o que vai acontecer? Boaz era remidor. Boaz vai ser esse homem, esse instrumento de Deus, que era da família de Elimeleque. Para você que talvez não sabe quem era esse Boaz? Esse Boaz era filho de Raabe, aquela que foi salva de Jericó, aquela que foi poupada do terremoto, a única família, aquela prostituta que foi salva, que se converteu ao Deus vivo. Ela gerou um filho e esse homem era um homem nobre, era um homem rico, era um homem generoso, abastado, temente a Deus. E a Ruth vai no campo desse homem. Esse homem tinha autoridade para ser o remidor, para restituir os direitos de terra da família da Noemi. Então agora Deus vai usar esse homem, ele vai então se casar com Ruth, e através disso, a Noemi e a Ruth vai ficar amparada. Os direitos das terras vêm para a família novamente. E o filho que nascesse agora ia ser herdeiro de todas aquelas terras, de todos aqueles direitos, até dos direitos de produção da terra durante o tempo que eles estavam longe. E a Bíblia diz que Boaz e Ruth tiveram um filho. E sabe como foi o nome desse filho? Nem foi Boaz quem deu, nem foi a Noemi que deu o nome para o neto, nem a Ruth deu o nome para o filho. Foi as vizinhas, gente. Lê o texto. As vizinhas, as amigas de Noemi, disseram: esse menino bonito vai se chamar Obed. Eu fico impressionado com a Bíblia. Cada dia eu quero amar mais a palavra de Deus. Esse Obed vai ser o pai de Jessé. E Jessé vai ser o pai de Davi. Isso significa que o nome de Ruth, a moabita, uma estrangeira, que num determinado momento da vida pudesse dizer: acabou a vida para mim, ela vai entrar para a genealogia do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E sabe, tem um texto aqui, esse eu quero ler com vocês, do livro de Ruth. Ouça o que as pessoas vão falar para Ruth a respeito desse filho. Está no capítulo 4, e aí bem no versículo 15. Aliás, eu vou ler do verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, ou seja, ela engravidou e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por recreador da alma e conservará tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Você imagina isso? Aonde você vai encontrar uma nora que vale por 7 filhos? Noemi perdeu 2 filhos, mas ela ganhou uma nora que vale por 7 filhos. Por isso que o Espírito de Deus, eu creio, está me usando na minha simplicidade, na minha limitação, para dizer para você: olha o que tem aí dentro da sua casa, você não perdeu tudo, não. Não acabou a tua história. Olha o que está à sua volta aí, debaixo do seu narizinho. Porque Deus pode fazer coisas tão grandes, tão extraordinárias, tão maravilhosas, que nenhum de nós somos capazes de discernir. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Tanto os meus caminhos como os meus pensamentos são muito mais altos que você não pode imaginar. Olha o fim da história dessa família. Uma família restaurada, uma família feliz, uma família abençoada e uma família que hoje serve de lição, de motivação para mim e para você. Todos nós que talvez tomamos decisões em momentos da nossa vida, que fizemos mudança, que tivemos perdas, e que em algum momento nós achamos que está tudo perdido, não vale a pena nem viver. Talvez Noemi pudesse ter tido o fim dela lá mesmo em Moabe, se tornado uma mendiga.
talvez tivesse vergonha de voltar para sua terra de mãos vazias, mas ela se humilhou, ela voltou e Deus a honrou. Imagina, ela foi a ama do seu netinho, ela que cuidou dele. Você pode imaginar o carinho dessa avó abraçado com aquele neto? Contando para ele as histórias do Deus de Israel, falando para esse netinho que há um Deus todo-poderoso, que guia os nossos passos, que ordena os nossos caminhos, que nos auxilia, que nos socorre, que nos ampara em todos os momentos da nossa vida. Mesmo quando nós tomamos decisões que não agradam ao seu coração, porque nós pecamos e muitas vezes desagradamos o Senhor. Mas esse Deus tão grande, tão maravilhoso, Ele tem um poder, uma sabedoria, uma graça de conduzir as coisas para um fim maravilhoso. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, para você, pai, mãe, filho, nora, neto, não perca a esperança. Deposita a sua confiança, por mais pequenininha que seja, a sua fé nesse Deus de Israel, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E essas obras lindas e maravilhosas que Ele fez na vida de Noemi, na vida de Ruth. A gente nunca mais ouviu falar de órfã. A história dela acabou. Sabe por quê? Porque ela se apegou ao seu povo e aos deuses do seu povo que não eram Deus verdadeiro. Então, mas Ruth tomou a decisão certa. Ela conheceu o Deus vivo e verdadeiro através da sua sogra. A sogra foi a missionária. A sogra foi a grande missionária na vida de Ruth. E hoje, depois de 3.000 anos, nós estamos falando de Ruth, mas não mais de órfã. E nós estamos falando de Noemi, porque foi uma mulher que perdeu marido e filhos, mas não perdeu a sua fé. Não deixe a sua fé desfalecer com as perdas dessa vida, porque Deus tem muito mais para te dar e fazer na sua história. Lá na frente, você vai entender o que está acontecendo agora, que às vezes não entende na hora. Às vezes não entende na hora. Eu estava meditando hoje de manhã e pensando na minha história. Os meus pais se separaram quando era criança, e por causa dessa separação houve muitas mudanças no curso da vida. A gente veio aqui para a região de Cianorte, na década de 70. E aqui a gente estabeleceu a vida. Meu pai é um homem trabalhador, honrado, honesto. A única coisa que lhe falta é uma aproximação maior com a Bíblia e com Jesus, com o Espírito Santo. Mas aqui nós construímos a história. Eu estava pensando, minha história poderia ser outra, muito diferente. Mas mesmo nos erros, nas falhas, Deus encaminha e nos dá a oportunidade de experimentar o seu amor, a sua glória e a sua divina providência. O nosso Deus é um Deus de providência. O nosso Deus é um Deus de milagre. Mesmo quando Ele não ouve a oração do jeito que a gente quer. Mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo muito amoroso e misericordioso conosco. E tem as mãos cheias de bênção e um coração repleto de riquezas para a nossa vida, se nós continuarmos confiando nele. Eu quero orar com você, quero te convidar a depositar a sua confiança no Senhor. Os meus caminhos, os meus pensamentos não são os seus, diz o Senhor. Tanto os meus caminhos como os meus pensamentos são mais altos. Então confie na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, palavra viva, palavra poderosa. Deus, e como é maravilhoso, porque nós podemos crer que o Senhor usa as nossas vidas, ainda que somos pó, que somos cinza. O Senhor nos usa para transmitir uma palavra de vida, de esperança, para transmitir uma mensagem que vem do teu coração ao coração de muitas pessoas. Eu oro agora, Senhor, por todos que estão acompanhando essa mensagem. Eu oro pelos meus irmãos que andam na tua presença.
Eu oro por aqueles que têm dúvida, que não sabem certo se caminham ou não com Deus. Eu oro por aqueles que estão inseguros, por aqueles que estão, quem sabe, meu Deus amado, até mesmo angustiados, afligidos. Quem sabe, alguns, Senhor Deus, estão com o coração carregado de ódio, de raiva. Quem sabe alguns estão revoltados com as coisas que acontecem. Mas eu peço a Ti, precioso Espírito Santo, o Senhor que agiu na vida de Noemi, o Senhor que agiu na vida de Ruth, que agiu na vida de Boaz, o Senhor é o mesmo. Que as Tuas bênçãos venham, o Teu socorro venha, as Tuas misericórdias venham, as Tuas consolações venham ao encontro de todos nós que somos carentes da Tua graça e do Teu amor. Assim nós oramos, no precioso nome de Jesus nosso Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe os irmãos da Igreja Batista do Calvário, Deus abençoe o seu povo, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus.